Fala pessoal, bora para mais um fechamento. Hoje é quinta-feira, dia 25/1/2024. Pessoal, gráfico diário do mini índice na tela, tá? Hoje a gente vai dar uma olhada aí, né, no que aconteceu, tá? No pregão de hoje. Só para mostrar aqui para vocês, o candle de hoje foi esse aqui, né? Um doji. Não teve praticamente movimentações tão relevantes, tá? Comparado a esses candles maiores, né? Então a gente vai só dar uma analisada aqui, pessoal, no cenário mais macro, tá? Onde a gente tem o mini índice aqui no 128.670, né? A gente teve todo esse movimento de alta, tá? Todo esse movimento de alta começou aqui, ó, no mês 10 de 2023, né? Fez um descanso aqui, né? Fez um pullback, deu continuidade e aí começou a correção, né? Uma tendência de baixa, tá? Segurou aqui nesse fundo anterior, tá? Esse suporte aqui é um suporte relevante, né? Até agora, no momento, até o momento. Então é importante a gente colocar um suporte aqui, ó, e a gente vê que o preço tem respeitado essa regiãozinha aqui, beleza? Então o preço vinha nessa tendência de baixa, né? Veio nesse movimento maior e segurou aqui nesse suporte, beleza? E o que aconteceu, pessoal? Hoje formou esse candlezinho aqui, tá? Candlezinho pequenininho. Se a gente colocar as médias, vamos dar uma olhada aqui nas médias. Olha só, a média de 20 está bem longe aqui do preço, né? A média de 20 está aqui, mais ou menos uns 2.700 pontos de distância. A 9 está apontando para baixo, a 20, tá? E o que acontece? Se perder esse fundinho aqui, vai dar continuidade aí à tendência de baixa, tá? Tendência de baixa. Porém, pessoal, muita atenção com esse suporte aqui, tá? Muita atenção com esse suporte, beleza? Então bora lá para os 5 minutos, só observar o que aconteceu. Eu tava com essas regiões marcadas aqui, ó, região de troca de polaridade, né, do dia anterior aqui, ó. A gente tem aqui era resistência, aqui, ó, era resistência, rompeu, virou suporte, beleza? O preço abriu justamente aonde? Aqui, né, nesse ponto aqui, ó. O preço hoje abriu com um gap de alta, acima da média de 20, da média de 9, tá? Agora a média de 200 estava passando aqui nessa região, tá? Nessa linha em rosa aqui, nessa regiãozinha, era uma região de troca de polaridade também, onde era suporte aqui, ó. O preço segurou bastante nessa região, tá? E a gente vê que o preço estava espremido aqui, né? Tava entre uma região de pressão inferior e superior, tá? Além da média de 200 passando aqui. Então o que aconteceu aqui, ó? Olha só. Primeiro candle do dia, um candle de rejeição na média de 200. Segundo candle do dia, um candle de rejeição na média móvel de 9, tá? Candle grande, um martelo. A partir desse martelo aqui a gente teve uma lateralidadezinha aqui, ó, até a média de 9. Tentou subir, bateu na média de 200, região de troca de polaridade. Entra defesa, força vendedora, jogando o preço lá para baixo, ó. Caiu uns 500 pontos mais ou menos. Então a gente já vê o que? Um cenário de lateralidade, consolidação, o preço espremido aí entre essas regiões de pressão. Então a gente espera um cenário mais adequado para poder operar, né? Pelo menos segundo a minha forma de operar, né? Segundo o meu operacional. Porém, muitas pessoas conseguem operar dentro desse cenário e são especialistas nisso e conseguem sim obter lucro, tá, pessoal? Mas a gente sabe que muita gente leva muito stop e perde seu dinheiro precioso nessas lateralidades. Então, jogou para baixo da média de 20, né? Então já desconfigura uma possível tendência de alta, né? Então, beleza. Chegou nesse ponto aqui, entra uma força compradora. Olha esse candle aqui, o tamanho desse candle, né? Engolfa 1, 2, 3 candles, né, dos vendedores aqui, né? Um candle grande, tá?
Se a gente utilizar Fibo, pessoal, olha só, de Fibo a gente poderia puxar uma retração desse movimento aqui, tá? Do Fibogap. Fibogap não, pegando desse fundo para a máxima do dia, o preço retraiu, né? Passou da região de 61.8, tá? Olha só. Passou um pouquinho da região de 61.8, mas segurou, tá? Então segurou no 61.8 e entrou força compradora. A partir daqui a gente teve o preço subindo, né? E veio esse candle aqui, que foi o candle das 10h30, candle de notícia. Ele foi um candle de bastante volatilidade, né? Ele veio aqui embaixo, voltou e fechou aqui em cima. Porém, um candle desse tamanho, mas o preço deu sequência no movimento de alta? Não, o preço simplesmente, né, começou a corrigir novamente. Esse topinho aqui, pessoal, olha só. Se a gente utilizar a Fibonacci desse último movimento de impulso vendedor, tá? Pegando a mínima aqui do dia anterior para a máxima aqui desse topo, a gente teve uma retração aqui, ó, bem interessante, 61.8, tá? E aí o preço segurou nesse ponto, né, nessa regiãozinha também de fundo anterior, tá? E o preço não conseguiu dar sequência ao movimento de alta, voltou para dentro da consolidação. As médias ficaram todas emboladas aqui, ó. As médias ficaram flats. A VWAP, se a gente colocar só a VWAP, a gente vai ver que a VWAP estava cortando os preços aqui, ó. Olha só, a VWAP aqui cortando o preço sem tendência, totalmente de lado. Quando você vê a VWAP ela de lado assim, ó, é porque o preço está em uma lateralidade. O preço está rompendo ela para baixo, rompendo ela para cima, beleza? Então a gente tem aí a média de 200 também passando aqui. Segurou novamente nesse ponto, volta a subir para tentar renovar máximas, né? E tentar sair dessa região. A gente tem aqui agora o que? Um possível, né? A gente tem aqui um possível canal. Vamos ver aqui, olha só. A gente pode puxar desse topo. A gente ligar os topos aqui, ó. A gente tem topos cada vez mais altos, tá? E a gente tem aqui esse fundinho, tá? Fundos cada vez mais altos também. Então a gente tinha aqui nesse cenário, nesse momento, possível canal, aonde o preço ele estava, né, trabalhando nesse cenário aqui, ó. Beleza? Porém depois ele rompeu, desconfigurou esse cenário. O preço chegou nessa regiãozinha aqui, voltou para aqui novamente, tá? Então fica muito complicado a gente operar num cenário como esse. Por isso que hoje eu não fiz nenhuma operação, tá? Porque é melhor esperar um cenário mais adequado, uma tendência de alta mais bonita, as médias alinhadas, tá? E aí a gente vê que o preço voltou para aqui novamente, né? E aí já era 1h da tarde, né? Segurou nesses pontos aqui, ó, nessa regiãozinha, voltou para o meio das médias, ficou aqui embolado, né? Fazendo topos e fundos ascendentes, tá? A gente vê que subiu aqui 300 pontos, caía, subia novamente, tá, pessoal? Então não tem nem muito o que falar disso. A gente vê que, olha só, vamos ajustar aqui essa resistência, tá? Então o preço segurou aqui, ó, primeiro toque, segundo toque, terceiro toque, quarto toque, tá? Então quando a gente tem uma resistência como essa no terceiro, no quarto toque aqui, a gente poderia cogitar uma venda, tá? Porém isso é um tipo de operação de um risco muito maior comparado a você comprar quando o preço está numa tendência de alta, num pullback, tá? Alinhado com a média de 9, com a média de 20. Quando você pega um tipo de operação em uma resistência, uma rejeição em uma resistência ou num suporte, o nível de risco é muito maior, beleza? Então, a partir daqui o preço não conseguiu, deixou aqui, ó, inclusive um candle de rejeição nessa região, tá? Poderia vender nesse candle. O preço até desenvolveu um pouquinho, mas voltou aqui em cima. Talvez se alguém entrou aqui não foi estopado. Aí depois ele veio aqui, ó, até com força, né? Deu um movimentozinho aqui até bacana. Porém, não vale a pena na minha opinião.
tá? Vamos ver quantos pontos. 700 pontos. Então chegou aqui embaixo, ó, segurou já nessa parte inferior do suporte, tá? Suportezinho aqui, ó. Tenta ajustar aqui um pouco. Suporte do dia. E basicamente, pessoal, foi isso aí que aconteceu. Foi simplesmente formou um doji lá no gráfico diário, tá? Fechou aqui nessa região. Então, pessoal, nesse tipo de cenário aí é um cenário de alto risco, tá? Melhor ficar de fora. Amanhã é um novo dia e se ele nos der uma boa oportunidade, uma tendência, um movimento mais adequado, a gente vai procurar pegar uma boa operação. Beleza? Então, se você gostou do vídeo, pessoal, curte o vídeo aí, tá? Comenta, compartilha. Beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo.